Parábola de Jesus explicada. O credor incompassivo e o preço de recusar o perdão na vida moderna. Existe uma pergunta que atravessa gerações, culturas e histórias pessoais. Uma pergunta que quase ninguém faz em voz alta, mas muitos carregam em silêncio. Por que algumas dores permanecem mesmo depois do tempo passar? Por que certas feridas continuam abertas, mesmo quando a vida segue em frente? Jesus respondeu a isso não com teoria, mas com uma parábola direta, desconcertante e profundamente atual. Uma história que revela que, muitas vezes, o maior peso que carregamos não vem do que nos fizeram, mas do que escolhemos não liberar. Todos nós, em algum momento, nos sentimos injustiçados. Alguém falhou conosco. Uma palavra machucou. Uma traição marcou. Um abandono deixou cicatriz. E então nasce um sentimento que parece legítimo, quase lógico. A ideia de que guardar a mágoa é uma forma de justiça. De que não perdoar é proteger a própria dignidade. Jesus entra exatamente nesse ponto sensível da alma humana e o confronta com uma verdade desconfortável. Aquilo que chamamos de justiça interior pode se tornar uma prisão silenciosa. A parábola do credor incompassivo não é apenas uma história antiga, ela é um espelho. Um retrato fiel do coração humano quando recebe misericórdia, mas se recusa a oferecê-la. Jesus sabia que essa seria uma das maiores batalhas da vida espiritual. Não a fé em milagres, não a obediência externa, mas a capacidade de lidar com o perdão quando a dor ainda é real. Vivemos em uma época em que falar de perdão parece ingenuidade. O mundo ensina a revidar, a cortar relações, a endurecer o coração como forma de autoproteção. Jesus propõe um caminho completamente diferente. Um caminho que não nega a dor, mas questiona o preço que se paga por mantê-la viva dentro de si. Porque toda dívida emocional não resolvida continua cobrando juros na alma. Essa mensagem não é confortável. E nunca foi. Quando Jesus contou essa parábola, ele não estava tentando agradar. Estava tentando libertar. Libertar pessoas que oravam, jejuavam, seguiam regras, mas continuavam presas ao ressentimento. Pessoas que pediam perdão a Deus, mas mantinham o coração fechado para o outro. Pessoas que não percebiam que a falta de perdão não pune quem feriu, mas aprisiona quem guarda. Talvez você tenha chegado até aqui carregando algo que já dura anos. Talvez você nem chame mais de mágoa. Talvez chame de lembrança, de cautela, de limite. Jesus não ignora limites saudáveis, mas ele revela quando um limite se transforma em muralha. E toda muralha que protege demais também isola. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que Jesus não fala de perdão como obrigação moral, mas como caminho de cura, não como favor ao outro, mas como libertação interior. Ele mostra que recusar o perdão tem um preço emocional, espiritual e existencial, e que esse preço é sempre mais alto do que imaginamos no início. Se você continuar até o final, não apenas vai entender melhor essa parábola, vai entender melhor a si mesmo. Vai perceber que o perdão, segundo Jesus, não é perda de poder, é retomada de liberdade. E essa liberdade começa quando temos coragem de olhar para dentro e escolher um caminho diferente do que o mundo ensina. A parábola que desmonta a lógica humana sobre dívida e merecimento. Jesus constrói essa parábola de forma simples, mas profundamente estratégica. Um rei decide ajustar contas com seus servos. Um deles lhe deve uma quantia impagável, algo humanamente impossível de ser quitado. Diante da dívida, o servo cai aos pés do rei, suplica, promete o que não pode cumprir. E então acontece algo que quebra toda a lógica humana. O rei não renegocia, não parcela. Ele perdoa tudo, cancela a dívida por compaixão. Nesse ponto, Jesus já desloca o coração do ouvinte. Porque a misericórdia concedida não segue critérios de merecimento, mas de graça. Aqui, Jesus revela algo essencial sobre Deus. A relação do ser humano com o Pai não é baseada em equilíbrio de forças, mas em misericórdia. A dívida espiritual é real, profunda, impossível de ser resolvida por esforço próprio. E ainda assim, Deus escolhe perdoar.
não porque somos capazes, mas porque Ele é misericordioso. Essa é a base da fé cristã. Tudo começa com um perdão que não conseguimos pagar. Mas Jesus não encerra a história aí. Ele faz a parábola avançar para um segundo movimento, ainda mais desconfortável. O mesmo servo perdoado encontra alguém que lhe deve uma quantia irrisória em comparação com o que acabou de receber. Agora a lógica muda. O homem que foi alvo de misericórdia se torna agente de dureza. Ele não ouve súplicas, não considera contexto, não demonstra compaixão. Ele exige pagamento imediato e lança o outro à prisão. Esse contraste é o coração da parábola. Jesus não está falando apenas de dinheiro, está falando de postura interior, de como o ser humano lida com o perdão recebido e o perdão oferecido. A dívida grande representa tudo o que Deus nos perdoa. As pequenas dívidas representam as ofensas que sofremos ao longo da vida. E é exatamente aí que Jesus desmonta nossa lógica moral. Porque tendemos a minimizar aquilo que recebemos de Deus e maximizar aquilo que sofremos do outro. Na vida moderna, essa dinâmica é ainda mais visível. Pessoas que experimentam graça, acolhimento e segundas chances, mas se tornam inflexíveis quando são feridas. Jesus expõe essa incoerência espiritual com precisão profunda. Ele mostra que o problema não é sentir dor. O problema é usar a dor como justificativa para endurecer o coração. Quando o rei descobre a atitude do servo, a resposta é dura. Não porque o rei deixou de ser misericordioso, mas porque a misericórdia recebida foi rejeitada na prática. Jesus revela que o perdão não é algo que recebemos isoladamente. Ele cria um fluxo. Quem interrompe esse fluxo se desconecta da própria experiência da graça. Essa parábola não foi contada para condenar, mas para revelar. Revelar onde a fé se torna incoerente, onde o discurso espiritual não encontra correspondência na prática diária. Jesus mostra que a forma como lidamos com as pequenas dívidas revela se realmente compreendemos o perdão que recebemos de Deus. No próximo capítulo, entraremos no ponto mais confrontador dessa parábola: o choque espiritual entre receber perdão e negar perdão. Um chamado direto ao coração de quem deseja viver uma fé autêntica, não apenas declarada, mas praticada. O choque espiritual entre receber misericórdia e negar perdão. Jesus conduz essa parábola até um ponto em que não há mais espaço para neutralidade. Aqui, o ensinamento deixa de ser apenas ilustrativo e se torna confrontador. O choque não está na dívida, nem no valor, nem na atitude inicial do rei. O choque está na incoerência espiritual de alguém que experimentou misericórdia plena e, ainda assim, escolheu agir com dureza. Jesus expõe algo que muitos preferem não enxergar. É possível estar próximo da graça e ainda viver com o coração fechado. O servo perdoado não perdeu a memória da própria dívida. Ele sabia exatamente o que havia recebido. Mesmo assim, quando se viu diante de alguém em posição de fragilidade, escolheu a cobrança em vez da compaixão. Esse detalhe é crucial. Jesus não está falando de ignorância, mas de escolha. Não é falta de entendimento, é endurecimento do coração. O problema não é não saber o que é misericórdia, é se recusar a reproduzi-la. Esse é um dos ensinamentos mais sérios de Jesus sobre a vida espiritual. Ele revela que não basta receber perdão, é preciso permitir que esse perdão nos transforme. Quando a misericórdia não gera misericórdia, algo se rompe por dentro. A fé se torna discurso, a espiritualidade vira aparência, e o coração começa a operar em contradição com aquilo que professa. Na vida moderna, essa incoerência é comum e muitas vezes normalizada. Pessoas que falam de amor, mas vivem em ressentimento. Que oram por graça, mas cultivam vingança silenciosa. Que pedem compreensão a Deus, mas negam escuta ao outro. Jesus não suaviza essa realidade. Ele a ilumina para que seja curada, porque aquilo que não é revelado nunca é transformado. O choque espiritual dessa parábola está no espelho que ela levanta. Em algum momento, todos nós já fomos esse servo. Não como acusação,
mas como constatação humana. Todos já recebemos paciência, perdão, segundas chances. E todos, em algum momento, tivemos dificuldade de oferecer o mesmo. Jesus não conta essa história para gerar culpa, mas consciência. A consciência é o primeiro passo da libertação. Quando o rei toma conhecimento da atitude do servo, ele o chama de mau. Não porque errou uma vez, mas porque escolheu viver em contradição com a misericórdia que recebeu. Esse detalhe é profundo. Jesus está ensinando que a falta de perdão não é apenas uma falha emocional, é uma falha espiritual. Ela revela que algo essencial ainda não foi assimilado no coração. Jesus mostra que o perdão não é opcional para quem deseja viver uma fé autêntica, não como imposição religiosa, mas como consequência natural de quem compreendeu a graça. Quando alguém entende de verdade o quanto foi perdoado, o coração se torna mais sensível, não mais rígido. A rigidez é sinal de que a misericórdia não desceu do discurso para a alma. Talvez, ao ouvir essa parábola, você perceba que existe alguém preso na sua memória, na sua emoção, no seu passado. Não porque essa pessoa ainda esteja presente, mas porque a dívida não foi liberada. Jesus não ignora a dor que isso causou, mas ele revela que manter essa dívida ativa continua ferindo você. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda o lugar que isso ocupa dentro de você. Se essa verdade está alcançando o seu coração agora, eu quero te convidar a um gesto simples, mas profundamente espiritual. Curta o vídeo e escreva nos comentários, como um compromisso interior, uma frase curta e verdadeira: eu escolho liberar perdão. Essa declaração não é para os outros verem, é para o seu próprio coração ouvir. Agora, permita-se um momento de silêncio interior. Repita comigo, como uma oração breve e sincera: Jesus, ensina-me a perdoar como eu fui perdoado. Que essas palavras não sejam apenas som, mas semente plantada dentro de você. Jesus deixa claro que o perdão não é um sentimento que surge espontaneamente. É uma decisão espiritual que precisa ser renovada. Não uma vez, mas quantas vezes forem necessárias. E essa decisão começa quando reconhecemos que negar perdão tem um custo alto demais para continuar pagando. No próximo capítulo, vamos olhar para esse custo de forma mais profunda. O preço invisível que a falta de perdão cobra da alma, das relações e da vida cotidiana. Um preço que Jesus revelou com clareza e que ainda hoje aprisiona muitas pessoas sem que elas percebam. O preço invisível da falta de perdão na alma e nas relações. Existe um custo que não aparece de imediato quando escolhemos não perdoar. Ele não vem com aviso, não faz barulho e não se manifesta de uma vez. Jesus revela esse preço de forma silenciosa, mas profunda. A falta de perdão cobra da alma aquilo que nenhuma justificativa consegue compensar. Ela começa pequena, quase imperceptível, mas cresce como um peso constante que drena a vida por dentro. Quando o coração se fecha para o perdão, algo começa a se desorganizar internamente. A paz se torna instável, a alegria perde profundidade, a confiança nas pessoas diminui. Jesus sabia que a mágoa não resolvida se infiltra em áreas que não têm relação direta com a dor original. Ela afeta novos relacionamentos, contamina decisões, altera a forma como enxergamos o mundo. A ferida não fica isolada, ela se espalha. Na parábola, o servo que se recusa a perdoar não percebe imediatamente as consequências. Ele acredita estar apenas exercendo seu direito. Mas Jesus mostra que, enquanto ele cobra a dívida do outro, algo mais grave está acontecendo. Ele está se afastando da própria experiência da misericórdia. A falta de perdão não apenas aprisiona o outro, ela aprisiona quem a carrega. Jesus ensina que o coração humano não foi criado para sustentar ressentimento por longos períodos. Quando tenta fazer isso, paga com desgaste emocional e espiritual. A mente revive cenas antigas. O corpo reage com tensão. A alma se mantém em estado de alerta constante. É um cansaço que não vem do excesso de atividades, mas do excesso de peso interior. Muitas pessoas acreditam que não perdoar é uma forma de manter controle. Mas Jesus revela o oposto. A falta de perdão entrega o controle à dor.
A memória passa a comandar emoções. O passado governa o presente e o futuro se constrói a partir de feridas antigas. Esse é um dos preços mais altos de se recusar a perdoar. Viver sempre reagindo, nunca verdadeiramente escolhendo. As relações também pagam esse preço. Quem carrega mágoa se torna mais defensivo, mais desconfiado, menos disponível emocionalmente. Mesmo pessoas que nada fizeram acabam sendo tratadas com reserva. Jesus mostra que a falta de perdão cria muros invisíveis. E muros não apenas impedem que a dor entre novamente, eles impedem que o amor entre também. Na lógica do reino ensinada por Jesus, o perdão não é apenas um ato espiritual isolado. Ele é um princípio de vida. Onde o perdão flui, a vida flui. Onde o perdão é bloqueado, algo começa a secar. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração se fecha. A graça continua disponível, mas encontra resistência para circular. O rei da parábola reage quando percebe que a misericórdia foi interrompida. Não como vingança, mas como revelação das consequências. Jesus ensina que existe uma ligação direta entre o que fazemos com o perdão recebido e o estado da nossa própria alma. Não é punição divina arbitrária, é coerência espiritual. Quem escolhe endurecer o coração precisa lidar com os efeitos desse endurecimento. Talvez você reconheça esse peso em si mesmo, uma irritação constante, uma dificuldade de se alegrar plenamente, um cansaço emocional que não encontra explicação clara. Jesus não acusa, ele aponta o caminho da cura. Ele mostra que esse preço não precisa continuar sendo pago, que existe uma saída. Mas essa saída passa pela coragem de soltar aquilo que tem sido segurado por tempo demais. O perdão, segundo Jesus, não apaga a memória, mas retira o veneno da lembrança. Ele não muda o que aconteceu, mas muda o impacto que isso tem sobre você. E quando esse impacto muda, a vida começa a respirar novamente. A alma encontra espaço. As relações ganham leveza. O futuro deixa de ser uma extensão do passado. No próximo capítulo, vamos desmontar uma das maiores confusões sobre perdão. A ideia de que perdoar é concordar com o erro ou minimizar a dor. Jesus ensina algo muito mais profundo. Um perdão que não absolve o erro, mas liberta o coração de continuar pagando a dívida. Perdão não é concordar com o erro, é libertar o coração da dívida. Uma das maiores resistências ao perdão nasce de um equívoco profundo. A ideia de que perdoar significa dizer que o que aconteceu foi aceitável. Jesus nunca ensinou isso. Ele jamais minimizou a dor humana, nem relativizou a injustiça. Pelo contrário, ele reconheceu o peso do sofrimento, mas mostrou que manter a dívida ativa dentro do coração cobra um preço maior do que o erro cometido pelo outro. Quando Jesus fala de perdão, ele não está falando de apagar limites, ignorar consequências ou fingir que nada aconteceu. Ele está falando de libertar o coração da obrigação de continuar cobrando. A dívida emocional existe, a ferida é real, mas o perdão retira da dor o direito de governar a vida. Não é absolver o erro, é se recusar a permanecer preso a ele. Na parábola, o rei não diz que a dívida não era grave. Ele a reconhece como impagável e, exatamente por isso, escolhe perdoar. Jesus revela aqui uma chave espiritual poderosa. Quanto maior a dívida, mais necessário é o perdão. Não para proteger quem errou, mas para salvar quem foi ferido do desgaste contínuo de sustentar algo que não pode ser resolvido sozinho. Na vida moderna, muitos confundem perdão com reconciliação imediata. Mas Jesus separa essas duas coisas. Reconciliação envolve reconstrução de confiança, e isso leva tempo. Perdão envolve decisão interior, e pode acontecer mesmo quando a relação não pode ou não deve ser restaurada da mesma forma. Perdoar não obriga você a voltar ao lugar que te feriu. Obriga apenas a não carregar mais o peso dele dentro de si. Jesus também mostra que o perdão não é um sentimento espontâneo, é uma escolha consciente. Muitas vezes, o sentimento demora a acompanhar a decisão. E isso não invalida o perdão. A fé não é guiada por emoção,
é guiada por convicção. O coração vai aprendendo a seguir a direção que a decisão espiritual escolheu. Quando alguém diz que não consegue perdoar porque ainda dói, Jesus oferece outro caminho. Não espere a dor desaparecer para decidir perdoar. Decida perdoar para que a dor, aos poucos, perca o domínio. O perdão não acontece no fim do processo de cura. Ele é o início dele. Existe um alívio silencioso que começa a surgir quando a dívida é liberada. A mente deixa de revisitar o passado com a mesma intensidade. O corpo relaxa. A alma respira. Não porque o erro deixou de existir, mas porque ele deixou de ser o centro. Jesus ensina que o perdão reposiciona a dor. Ela sai do trono e volta ao lugar de lembrança, não de comando. Talvez você esteja resistindo ao perdão porque acredita que ele beneficia mais o outro do que você. Jesus inverte essa lógica. O maior beneficiado do perdão é sempre quem perdoa, é quem solta, é quem escolhe não continuar pagando juros emocionais por algo que já custou demais. O outro pode nem saber que foi perdoado, mas você sabe. E isso muda tudo. Permita-se um instante de recolhimento interior. Repita comigo, como uma oração simples e sincera, deixando que as palavras encontrem espaço dentro de você. Jesus, eu escolho soltar o que tem pesado no meu coração. Que essa oração marque o início de um movimento interior de liberdade, mesmo que ainda haja caminho a percorrer. Jesus não romantiza o perdão. Ele o apresenta como um ato de coragem espiritual. Um passo que exige maturidade, humildade e confiança em Deus. Mas ele também garante que esse passo abre espaço para uma vida mais leve, mais íntegra e mais livre. O perdão não muda o passado, mas muda completamente a forma como você caminha para o futuro. No próximo capítulo, vamos olhar para o alerta mais sério dessa parábola. O que acontece quando o coração se acostuma a endurecer, quando a graça começa a perder espaço e a rigidez passa a governar as decisões. Um ensinamento forte de Jesus sobre o risco de se fechar para o perdão. Quando o coração endurece, até a graça começa a perder espaço. Jesus conduz essa parábola a um ponto que poucos gostam de encarar. O problema não está apenas em não perdoar uma vez. O perigo real surge quando o coração se acostuma a endurecer, quando a rigidez deixa de ser reação e passa a ser postura. Nesse estágio, algo profundo acontece na vida espiritual. A graça continua existindo, mas encontra menos espaço para agir. Na parábola, o servo não se torna duro de repente. Ele já sai da presença do rei com o perdão recebido, mas sem permitir que esse perdão transforme sua maneira de ver o outro. Isso revela uma verdade inquietante. É possível experimentar a graça e ainda assim manter estruturas internas de dureza. Jesus mostra que a graça não opera plenamente onde o coração se recusa a ser moldado. O endurecimento não acontece de forma explícita. Ele se instala aos poucos. Começa com justificativas, depois vira hábito. Em seguida se transforma em identidade. A pessoa passa a se definir pela dor que sofreu. A ferida vira referência, e tudo passa a ser interpretado a partir dela. Jesus alerta que esse processo é perigoso porque fecha a sensibilidade espiritual. O coração perde a capacidade de se comover, de escutar, de se colocar no lugar do outro. Quando o rei confronta o servo, não é apenas pela dívida cobrada, é pela incoerência espiritual. Jesus ensina que a rigidez bloqueia o fluxo da misericórdia. Não porque Deus se torne menos gracioso, mas porque o coração endurecido não consegue mais receber o que Deus continua oferecendo. A graça não é retirada, ela é recusada na prática. Na vida moderna, esse endurecimento aparece de formas sutis: ironia constante, cinismo, desconfiança generalizada, dificuldade de se envolver emocionalmente, pessoas que dizem não esperar mais nada de ninguém. Jesus vê isso não como maturidade, mas como proteção excessiva que gera isolamento. Um coração fechado sofre menos no curto prazo, mas também ama menos, confia menos e vive menos no longo prazo. O endurecimento também afeta a relação com Deus. A oração perde profundidade. A espiritualidade se torna mecânica.
A fé passa a ser discurso correto, mas experiência rasa. Jesus ensina que o coração rígido até sabe falar de graça, mas já não consegue vivê-la. O perdão deixa de ser caminho e passa a ser conceito distante. Existe um alerta forte nessa parábola. O servo acaba entregue às consequências da própria dureza, não como vingança divina, mas como revelação de um princípio espiritual. Quem fecha o coração para a misericórdia acaba vivendo em um ambiente sem misericórdia. Não porque Deus deseja isso, mas porque o próprio coração construiu esse ambiente. Jesus não conta essa parte da história para assustar, mas para acordar. Ele mostra que ainda há tempo de interromper esse processo. O endurecimento não é definitivo, enquanto houver disposição para rever escolhas. O coração humano pode ser reamolecido, mas isso exige humildade. Exige reconhecer que a rigidez não nos protege tanto quanto imaginávamos. Talvez você perceba que, ao longo dos anos, se tornou mais fechado do que gostaria, menos sensível, menos confiante. Jesus não te condena por isso. Ele te convida a um retorno à sensibilidade espiritual, um retorno à capacidade de sentir sem se destruir, de confiar sem se perder, de perdoar sem negar a própria história. O perdão não enfraquece. Ele amolece o que estava rígido demais, e um coração que volta a sentir, volta também a experimentar a graça de forma mais profunda. Jesus mostra que a rigidez é um caminho de sobrevivência. O perdão é um caminho de vida. No próximo capítulo, vamos entender como o perdão, quando vivido como decisão espiritual, rompe ciclos antigos e redefine trajetórias na vida moderna. Um movimento silencioso que não apenas cura o passado, mas reposiciona o futuro. O perdão como decisão espiritual que rompe ciclos na vida moderna. Jesus nunca apresentou o perdão como um sentimento passageiro. Ele o revelou como uma decisão espiritual capaz de interromper ciclos que se repetem por gerações. A parábola do credor incompassivo aponta para algo que vai além do indivíduo. Ela mostra que a falta de perdão não afeta apenas quem guarda a mágoa, mas cria padrões que se reproduzem nos relacionamentos, nas famílias e na forma como a pessoa caminha pela vida. Quando uma dor não é resolvida, ela tende a reaparecer em novos cenários. A pessoa muda de ambiente, muda de pessoas, muda de fase, mas a mesma tensão retorna com outro rosto. Jesus ensina que isso acontece porque o ciclo não foi quebrado internamente. O perdão não é apenas resposta a um acontecimento passado, ele é uma escolha que redefine a rota do futuro. Na vida moderna, muitos vivem presos a ciclos invisíveis, relações que sempre terminam da mesma forma, conflitos que se repetem com pessoas diferentes, sensações constantes de injustiça, rejeição ou abandono. Jesus revela que, muitas vezes, esses ciclos não existem porque o mundo é cruel demais, mas porque o coração ainda carrega dívidas antigas que continuam influenciando novas decisões. O perdão rompe esses ciclos porque muda o ponto de partida interior. Quem perdoa deixa de reagir apenas a partir da ferida, passa a agir a partir da consciência. A dor deixa de ser o filtro principal. Jesus ensina que enquanto a ferida governa, a pessoa reage. Quando o perdão governa, a pessoa escolhe. Essa mudança é profunda e transformadora. Perdoar não significa se tornar vulnerável de forma ingênua, significa se tornar livre de padrões automáticos. Jesus não nos chama a repetir erros, mas a interromper repetições de dor. O perdão não apaga a memória, mas retira dela o poder de decidir o presente. Quando isso acontece, o ciclo se quebra. O futuro deixa de ser refém do passado. Há algo espiritualmente poderoso nesse ponto. Jesus mostra que o perdão nos reposiciona diante da vida. A pessoa deixa de viver sempre em defesa. O coração relaxa, as escolhas se tornam mais conscientes. A fé deixa de ser apenas refúgio emocional e passa a ser fundamento de decisões práticas. Isso muda a forma de se relacionar, de confiar, de estabelecer limites saudáveis. O credor incompassivo da parábola não percebeu que, ao negar perdão, estava garantindo que o ciclo da cobrança continuasse. Ele se tornava aquilo que o havia aprisionado antes.
Jesus alerta que quem não perdoa corre o risco de reproduzir a dureza que um dia sofreu. O perdão interrompe essa cadeia. Ele impede que a dor continue passando de mão em mão. Na prática da vida moderna, perdoar significa não permitir que uma traição determine todos os relacionamentos futuros. Significa não permitir que uma rejeição antiga defina o próprio valor. Significa não permitir que um erro do passado continue moldando decisões no presente. Jesus ensina que o perdão devolve ao indivíduo o poder de escolha que a dor havia roubado. Esse é um processo. Não acontece de forma mágica ou instantânea, mas começa com uma decisão clara. A decisão de não alimentar mais o ciclo. A decisão de não transferir a dor adiante. A decisão de interromper a história exatamente naquele ponto. Jesus mostra que esse tipo de decisão exige maturidade espiritual, mas produz liberdade real. Talvez você perceba agora que alguns padrões da sua vida não surgiram do nada. Eles têm raízes, e Jesus não aponta essas raízes para acusar, mas para curar. O perdão é a ferramenta que ele oferece para cortar o ciclo pela raiz, não para negar o que aconteceu, mas para impedir que continue acontecendo de novas formas. Quando alguém escolhe perdoar, algo muda silenciosamente no ambiente espiritual dessa pessoa. A vida ganha novos caminhos. As relações passam a ter outra dinâmica. A fé deixa de ser apenas consolo e passa a ser direção. Jesus ensina que o perdão não é apenas resposta ao passado, mas preparação para um futuro diferente. No próximo e último capítulo, vamos unir tudo o que foi revelado até aqui. O momento em que escolher perdoar se torna o caminho da cura, da liberdade interior e da transformação real. Onde a parábola deixa de ser apenas explicação e se torna convite direto à mudança de postura diante da vida. Escolher perdoar. O caminho silencioso da cura, da liberdade e da transformação. Chega um momento em que a parábola deixa de ser apenas uma história contada por Jesus e se torna uma pergunta dirigida diretamente ao coração. O que você fará com aquilo que recebeu? O perdão que Deus oferece não termina em você. Ele pede continuidade. Não como peso, mas como caminho. Jesus encerra esse ensinamento mostrando que a escolha de perdoar não muda o passado, mas redefine completamente o futuro. Perdoar é um movimento silencioso. Não costuma ser aplaudido. Nem sempre é compreendido. Muitas vezes acontece longe dos olhos dos outros, no interior da alma, mas é exatamente aí que a transformação começa. Quando alguém decide liberar a dívida, algo se reorganiza por dentro. A dor perde centralidade. A rigidez começa a ceder. A vida encontra espaço para fluir novamente. Jesus não romantiza esse processo. Ele sabe que perdoar dói. Sabe que envolve atravessar sentimentos difíceis, memórias desconfortáveis, resistências internas. Mas ele também revela que não perdoar custa mais. Custa paz, custa leveza, custa liberdade interior. A parábola do credor incompassivo deixa claro que o maior prejuízo da falta de perdão não recai sobre quem errou, mas sobre quem se recusa a liberar. Quando o perdão é escolhido, algo poderoso acontece. A pessoa deixa de viver em reação e passa a viver em direção. O passado deixa de ser um cárcere e se torna apenas parte da história. O coração não se torna frágil, torna-se livre. Jesus mostra que o perdão não enfraquece. Ele amadurece. Ele não apaga a justiça. Ele a submete à misericórdia. Talvez você tenha passado por situações que parecem imperdoáveis, e Jesus não ignora isso. Ele não invalida sua dor, mas ele oferece um caminho que vai além da dor. Um caminho onde você não precisa mais carregar sozinho um peso que já durou tempo demais. O perdão não é esquecimento, é reposicionamento. É escolher não permitir que a ferida continue decidindo o rumo da sua vida. Essa escolha não acontece de uma vez. Ela pode precisar ser reafirmada muitas vezes. Mas cada vez que você escolhe perdoar, algo se fortalece dentro de você. A fé deixa de ser apenas discurso e se torna prática. A espiritualidade deixa de ser teoria e se transforma em vida vivida.
Jesus nos chama exatamente para esse lugar. Um lugar de coerência entre o que recebemos e o que oferecemos. Se esta mensagem falou com você, permita que ela continue ecoando além deste momento. Curta este vídeo como um gesto simples de abertura do coração. Compartilhe com alguém que talvez esteja carregando um peso silencioso e precise ouvir que existe um caminho de liberdade. E se inscreva no canal para continuar caminhando conosco em reflexões que conectam os ensinamentos de Jesus à vida real, trazendo clareza, cura e transformação interior. Que você saia daqui não apenas entendendo essa parábola, mas vivendo o que ela ensina. Porque, segundo Jesus, quando o perdão encontra espaço no coração, a graça encontra caminho para transformar toda a vida.